tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para falar com vocês sobre astrologia, para trazer algumas reflexões, né, sobre os acontecimentos astrológicos e como isso influencia na nossa vida prática e nas reflexões filosóficas, teosóficas que a gente faz na vida. A gente tem percebido que o cenário tem piorado, né, consideravelmente, então a gente deveria também, né, fazer um esforço maior de trazer uma profundidade maior para a nossa vida. Eu acho que nesse momento é o contraponto perfeito, né? Acho que cada um do seu jeito, da sua forma, tenta buscar um significado para os acontecimentos, né? E eu, como um iniciado em teosofia, estudante de filosofia, psicologia, eu também tenho, né, todo um arcabouço de assuntos que eu posso tratar aqui. Eu venho tentando fazer isso, né, nesses quase 3 anos aí de vídeos no YouTube. E como eu muitas vezes tenho muita coisa para falar, né, acabo esquecendo de dar alguns avisos aqui, né? Acabo esquecendo de falar para vocês que eu sou astrólogo nas horas vagas, né? Então, se vocês querem ter um mapa, né, que tem uma visão mais aprofundada, né, sobre a sua busca material e espiritual, né, me manda uma mensagem, tem meu telefone nos comentários. Se você gosta desses assuntos, né, e volta e meia se sente na necessidade de pensar um pouco mais sobre, né, sobre a vida, sobre questões um pouco mais elaboradas, se cadastra nesse canal. Se você me der esse crédito e assistir o vídeo por inteiro, eu sei que é um vídeo longo, mas bota numa velocidade um pouco mais alta. Se você me der esse crédito, eu vou ficar muito feliz, né, e peço para você dar um like. E acho que isso são coisas que eu sempre esqueço de dizer aqui nos vídeos, né? Eu sempre vou para o assunto de uma forma mais direta, mas eu acho que é válido, né? O vídeo da semana passada teve muito pouca audiência, né? Eu percebo que está muito relacionado com o título, né, que eu coloquei. O título da semana passada era Entre o Desejo e a Luta, então eu acho que essa provocação não deu muito certo, né? Mas eu vou tentar melhorar nos próximos vídeos. Mas por que eu dei essa provocação, né? Porque a gente teve aí uma lua cheia, que também era o eclipse, né? Em conjunção, né? Praticamente conjunção, né? Com 2 grandes astros, né? Uma lua cheia é sempre uma posição de Lua e Sol, ou seja, existe a possibilidade dessas forças se combinarem, né? O masculino, né, a razão, o feminino, a emoção. Quando é uma lua nova, isso tende a ter um processo mais fácil. Quando é uma lua cheia, os dois se colocando frente a frente, né? Se vai surgir uma combinação desses assuntos vai depender muito da vontade, né, de cada um, de saber combinar esses 2 lados da moeda. Quando a gente pensa que isso aconteceu no eixo touro-escorpião, né, a lua cheia em touro é a lua em touro, né, e o sol em escorpião, a gente entende que isso está muito ligado com o eixo do ter, né? Lembrando que ter também é poder, né? Então, a visão taurina, né, da produção de recursos, da fartura de recursos, versus a visão escorpiana do reduzir, né, otimizar, ter o mínimo necessário, mas o mínimo que permita que eu progrida, né, que eu continue indo em frente. Então, são visões opostas, mas as duas envolvem muito as questões materiais. Isso aconteceu, né, também, como eu disse,
com uma oposição muito forte de Marte e Júpiter, Júpiter em Touro, então alimentando a ideia dessa ideia da abundância, da fartura, e Marte e Escorpião, né? Marte é um dos regentes de Escorpião, um regente clássico, né? Porque o regente moderno é Plutão. Então Marte, né, alimentando todo o potencial de sagacidade, de espírito de guerra, espírito de estratégia, né, que existe no signo do Escorpião. Então, esse final de semana, eu estou gravando esse vídeo no domingo, né, toda essa carga, né, energética, ela tá presente, e ela está presente aí por pelo menos uns 15 dias, né, e ela vem influenciando muito, né, os acontecimentos. A gente viu atirador nos Estados Unidos, no Brasil, né, isso não é um preconceito contra Escorpião, tá? Mas aqueles indivíduos que vivem, né, assim, de uma forma mais escondida, que tem, né, os seus grupos de uma forma mais mafiosa ali, que tem um certo grau de mistério, um certo grau de, né, de fazer as coisas ali às escondidas. Isso é totalmente escorpiano, né? Então que são, por exemplo, os milicianos, os mafiosos, né? Então a gente viu o que os milicianos fizeram no Rio de Janeiro. A gente tem as próprias tensões geradas pela guerra, né? Principalmente a guerra de narrativas. A gente vê que os dois lados têm um certo grau de ódio, né, enraizado, por mais que muitas vezes Israel tente demonstrar ali que está fazendo uma coisa mais, manda uma mensagem no celular das pessoas, né? São coisas que a gente vê no noticiário. Israel está mandando mensagem no celular dos palestinos para eles saírem do prédio tal, porque eles vão jogar uma bomba ali, né? Antes de 15 minutos antes jogam lá um panfleto e avisam. Quer dizer, são questões, né? Por mais bem intencionadas, são questões que realmente preocupam, né? E a gente não pode, né? Eu vejo isso no noticiário, eu vejo senhoras, né, dizendo, senhoras, né, de mais de 60 anos, dizendo, não, tem que entrar lá mesmo e matar o Hamas, né, acabar com o Hamas. E o que me assusta não é o que ela diz, né, mas é quem diz, né. Então, por exemplo, significa que aquela senhora que deveria ser um arquétipo de algo mais amoroso, né, deveria, por exemplo, né, representar a apaziguação, pacificação, né, ela está ali repetindo, né, ideias que fogem totalmente, talvez diferente vamos dizer assim, do arquétipo ou da vocação, né, que ela tem. Mas eu entendo que é difícil, né? Os crimes que o Hamas fez são realmente desumanos, como isso também é repetido no noticiário, nos meios de comunicação. Então, o que eu trouxe, né, há 2 semanas atrás eu disse, eu já estava explorando sobre essa guerra, mas e eu trouxe, né, a ideia de que a América, né, a América é a esperança, é a terra onde a tolerância, né, ela é mais bem desenvolvida. Não significa que não exista intolerância, né, mas ela é mais bem desenvolvida, né. Existem leis, né, que proíbem a intolerância, onde em alguns lugares do mundo existem leis para a intolerância, né, leis que permitem e alimentam a intolerância. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Já venho falando isso
há algumas semanas. E eu, essa semana, né, dentro dessa tensão, né, que é gerado por essas, né, pela Lua, o eclipse, né, lunar, que é a Lua cheia, por essa oposição fortíssima entre Júpiter em Touro, né, e Marte Escorpião, eu passei a semana inteira observando, né, como as coisas se davam, como as coisas elas chegavam até, né, a mim, e como isso se existiam meios, né, e formas de meio que ficar não alheio, né, mas protegido dessas más intenções, más colocações. E eu me lembrei, né, de uma frase bastante interessante de um grande ser, né, um grande iniciado chamado Jiddu Krishnamurti, né. Primeiro eu queria contar o contexto, né, explicar quem é Jiddu Krishnamurti, e aí eu preciso, né, voltar no passado ali, né, e voltar ali no século XIX, né, onde a gente já tinha feito todo, né, a evolução, né, no mundo, ela já tinha feito ali a sua grande mudança na Revolução Francesa, todas as revoluções que aconteceram nessa época, a Guerra Civil Americana, a Guerra Civil Espanhola, a independência do Brasil, a abolição dos escravos, tudo isso, né, veio construindo esse continente chamado América, né, veio e construindo, né, a civilização que a gente tem hoje, né, que é, vamos dizer assim, as pessoas costumam chamar a civilização, né, ocidental, né. Então veio construindo, mas essa construção ela se intensifica nesses anos, né, de 1900, no século XIX, depois século XX, e ali, né, muito, né, falado sobre, até peço que vocês busquem referências, mas a gente teve, como a gente tinha América do Norte e América do Sul, a evolução espiritual, né, que é a evolução meio que empurra, né, as demais, a evolução humana, ela, né, se conduziu ali através de dois braços, né, que a gente chama de missão Y, né. Então uma parte da evolução se caminhou para os Estados Unidos, né, e uma parte da evolução para o Brasil. Algumas coincidências, né, que parecem coincidências, mas não são ambos grandes países, meio quase continentais, né, criados a partir da união de, né, estados, né, republicanos, formando uma república, e que tem como base, né, a ideia da democracia. Isso foi construído com o passar do tempo. Isso é uma construção, né, política social, né, mas por trás disso existe a construção espiritual que se preparou por muito tempo, né, os Estados Unidos, para ser um foco de evolução humana, né, mental e espiritual, e também se preparou o Brasil por muito tempo, né, para ser um foco de evolução humana, mental e espiritual. Existe uma razão para isso, né, porque a raça ariana, né, que tem os seus primórdios na Índia, ela veio seguindo o caminho de Ó, né, de leste para oeste, e formando aí as suas inúmeras civilizações, né. E essa criação passou ali pelo aquele Oriente Médio, raça iraniana, né. Depois vem a celta, né, depois a anglo-saxã, né, até chegar, né, a anglo-saxã pegou o caminho do norte, né, foi para o sentido dos Estados Unidos, e a céltica, né, através ali
da Península Ibérica, chegou o caminho do Brasil. E é importante a gente entender, né? A gente entender dessa forma, porque vai bater bastante uma frase que eu quero mostrar do Jiddu Krishnamurti. E aí, dentro dessa evolução, né, um grande ser, né, nasceu, né, com uma missão, né, de desenvolver essa espiritualidade nos Estados Unidos, chamava Helena Petrovna Blavatsky. Vocês devem, se vocês gostam desses assuntos, vocês devem cruzar volta e meia com frases dela ou livros da Helena. E no Brasil, né, isso ficou a cargo, né, do professor, né, fundador da Biose, José Henrique de Souza, que veio aproximadamente uns 80 anos depois, né, nasceu uns 80 anos depois ali do surgimento de Helena Petrovna Blavatsky, que nasceu primeiro, né, e queria formar, né, a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Ela montou a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, né, com uma meta muito grande, né, de desenvolver esses assuntos, né, de teosofia nos Estados Unidos. Mas infelizmente isso não foi possível, né, por causa do nível de materialidade, né, da sociedade americana, né. Logo ela foi obrigada a sair, né, dos Estados Unidos, e ela voltou, né, para a fonte. Ela foi para a Índia, né, e na Índia ela formou a Sociedade Teosófica, né, como a gente conhece, né. Às vezes, se você vai num sebo, você cruza lá com um livro, né, de Annie Besant, de Leadbeater, né, que são ali contemporâneos dela, né, que meio que seguiram o caminho, seguiram o legado da Helena Petrovna Blavatsky, mas já, né, não nos Estados Unidos, mas assim na Índia. E por que eu estou dizendo tudo isso, né? Os discípulos de Helena Petrovna Blavatsky, né, que eram ali Annie Besant, Leadbeater, e outros, eles tinham, né, assim, por convicção, assim como temos hoje, né, de que o Avatar, né, surgiria a qualquer momento. Então eles encontraram na figura de Jiddu Krishnamurti, né, um Avatar, né, que eles queriam, né. Então eu posso até mostrar aqui para vocês agora, se vocês tiverem curiosidade, né. Então vocês têm aqui Jiddu Krishnamurti, que era né, ali dos discípulos, né, de Helena Petrovna Blavatsky, e que eram, assim como, né, todos eles eram seres assim bastante evoluídos, né, um nível intelectual muito grande. Mas aí começaram a achar que Jiddu Krishnamurti era, né, o Avatar. Aí começaram a tratar ele como se ele fosse, né, o mestre. E numa atitude de serenidade, né, e humildade muito grande, Jiddu Krishnamurti começou, né, dizia para todos que ele não era um mestre, né, que ele não tinha, né, a capacidade, as características, né, do mestre, ou seja, do Avatar da Era de Aquários, né. Mas eu só mostrei isso para vocês saberem quem é Jiddu Krishnamurti, né, e por que ele disse isso aqui, numa das frases famosas dele, essa frase aqui. Então, essa é a frase do Jiddu Krishnamurti, que
eu acho que vale muito para os dias de hoje, né? Mata o mal em ti, assim o mal do mundo não pode mais te agredir, né? Então, pode ser que alguém de vocês possam ler essa frase e dizer, mas isso não é muito simples, né? É simples, né? Mas geralmente o mais simples é o mais difícil de ser realizado, né? Por que eu trago essa frase? Porque a gente percebe, né, que não é à toa, né, que essa guerra está acontecendo. Existe um nível de ódio acumulado, né, entre esses povos muito grande. Existe um nível de intolerância entre esses povos muito grande, né? Existe um mal ali arraigado entre eles, né? Por isso que eu citei o exemplo das senhorinhas, né? das idosas, dizendo que tem que entrar lá na faixa de Gaza e acabar com o Hamas. Então, alguém que representa algum nível de amorosidade dizer isso, né, mostra muito, né, como é o estado emocional desses dois povos, né. E aí, por outro lado, você vê entrevistas, né, dos palestinos ali que foram dos membros do Hamas, né, que foram presos e sendo ali interrogados por Israel, e vê que não tem nenhum nível de compaixão, eles mesmos citando o que eles fizeram, como eles fizeram e por que eles fizeram. Então, eu acho que essa frase ela diz muito sobre qual o posicionamento que nós, né, deveríamos ter, não para escapar, não para escapar do processo, mas para trazer algum nível de sobriedade, né, de a gente poder realmente olhar as coisas como elas acontecem e não se apegar, né, aos lados, né, também saber até onde, né, o lado A está certo, até onde o lado B está certo, né. Eu acho que essa frase é bastante interessante, né. E eu aconselho vocês a estudar mais sobre a vida de Jiddu Krishnamurti. Ele realmente foi considerado, né, nos seus tempos aí, ali em torno de 1890, né, por volta ali de 1900, que era quando, né, o professor José Henrique de Souza, professor José Henrique de Souza nasceu em 1883, né, mais ou menos ali onde ele era jovem. Aí, ali nessa época, Jiddu Krishnamurti estava sendo preparado para ser o avatar, né, da Era de Aquário, mas ele mesmo sabia que ele não era, né. Esse taurino com um ascendente aquário, né, ou seja, tendo uma visão pragmática de touro, né, mesmo buscando, né, e se conectando com o futuro aquário, né, ele tinha ali o pragmatismo de que ele não era outro de outra, então, qualquer, acho que talvez outro teria se engrandecido, teria se aproveitado da situação, mas ele não fez isso, né? Então acho que é interessante que a gente observe, né, o que esse grande ser disse, né? E aqui mais uma frase dele, né? A verdadeira revolução não é a revolução violenta, mas a que se realiza pelo cultivo da integração e da inteligência de entes humanos, os quais, pela influência de suas vidas, promoverão gradualmente radicais transformações na sociedade. Então, essa é a revolução que buscamos, né? A revolução do ser humano, né? Entendendo todo o seu potencial, entendendo todo a sua capacidade mental, né? Espiritualista. E quando a gente segue o mestre, né? O mestre fala com a gente, né? E pode direcionar a gente pro lado certo, né? De novo a frase aqui, né? Mata o mal em ti e o mal não vai poder te fazer mal, né? Isso também uma outra coisa que eu observei, né?
essa oposição, né, de Júpiter em Touro e Marte em Escorpião, né, os dois astros, né, é como se fosse, né, até dei esse exemplo semana passada, o filho, né, cheio de energia, Marte, né, e o pai, tendo ali o pai impulsionando, né, dando motivação para que esse filho possa se desenvolver no seu potencial total, né, fez uma outra demonstração para mim esse final de semana que por onde eu andei tinha movimento, por onde eu andei tinha gente se exercitando, por onde eu andei tinha festas, tinha confraternização, tinham pessoas sorrindo, se divertindo, né? Então ontem eu fui no shopping resolver uma questão, né? Tinha um encontro ali de pessoas fazendo cosplay. Do outro lado da rua, né, tinha o Paço Municipal, onde tinha ali pessoas numa Oktoberfest. De um lado do Paço Oktoberfest, do outro lado pessoas fazendo exercício ali, dançando. Então é uma outra observação, né? Mais uma vez para reforçar essa frase, né? Quando você se conecta com aquilo, né, com o bom, com, né, aquilo que é edificante, e você, é lógico, essa frase ela não mostra a dificuldade que é isso, né, matar o mal em si, né? Mas o quanto mais a gente, né, mata o mal dentro da gente, né, mais protegido a gente fica do mal externo. Eu acho que é isso, acho que essa reflexão é interessante para os próximos dias, até porque esse clima de excesso de energia ele não vai embora tão cedo, né? Marte continua em oposto a Júpiter e ele vai agora se aproximar da oposição exata, né, para Urano, né, que vai acontecer nas próximas semanas, que também é outra, assim, explosão de energia, né? Aqui e essa semana a gente não pode esquecer que Mercúrio está muito próximo ali de Marte, né? Essa semana Mercúrio também está fazendo ali oposição com a Júpiter, que também mexe, enquanto Marte mexe com a ação, né? Com o corpo, com aquilo que você executa, Mercúrio vai mexer com a mente, né? Então a gente nesses dias também está com a cabeça cheia de ideias, né? Fervilhante, né? Querendo construir algo, né? Produzir algo, né? Isso pode ser também mental, pode ser um texto que você escreve, pode ser uma montagem, né, que você faz. Então tudo isso tem também à disposição um excesso de energia. Então Marte e Mercúrio estão fazendo, né, a oposição para Júpiter e vão fazer a oposição para Urano, né? Júpiter aumenta tudo que toca, então essa energia, né, tende a aumentar, né? Se você souber, por exemplo, se souber jogar semente na terra fértil, isso tende, né, a aumentar. E Urano é aquele raio de intuição, né, de aquela luz que pisca, né, na cabeça, e a gente fala eureka, né? Tive uma ideia. Então, se a gente eu não estou falando para a gente esquecer, né? Pra gente ser alienado e dizer que não está inserido num mundo que está, né, vivendo uma outra realidade, né? Que não é nada disso, né? A gente tem que ver para entender, né? Até para saber, né, para se posicionar, mas a gente não pode deixar essa energia, né, dominar a gente, né? A gente não pode se impregnar dessa energia. Então é a mesma coisa que eu dizer, porque eu vi ali a senhorinha dizendo, né, morte ao Hamas, né, que eu vou sair divulgando isso ou repetindo isso, né, para influenciar mais pessoas. Não é porque
o governo no Brasil é corrupto, né? Que eu vou ser corrupto, né? Que eu vou caçar quem pensa diferente de mim, que eu vou fazer acusações ou de tentar diminuir o próximo, né? Só porque o cara pensa diferente de mim. Então são coisas que a gente precisa num momento como esse, né, trabalhar. A gente precisa focar no que é certo, focar no que é bom e aproveitar. Tem um monte de gente aí na rua aproveitando, acredito eu que tem muita gente pensando aí, tendo ideias, né, e para produzir coisas construtivas, coisas positivas, né? É assim que a gente tem que pensar. Mas agora eu vou mostrar aqui os mapas para a gente poder falar de astrologia, né? Falei muito hoje, né? Eu já falei muito essa semana, falei sobre assuntos aleatórios, né? Mas eu acho que é interessante que vocês possam buscar informações, aprender um pouco mais sobre a história aí, né? Essa história que não é muito divulgada, né, pelos meios de comunicação, mas muito acontece, né? Na humanidade são esses seres que acabam impulsionando, né, a humanidade para frente. A gente nesses anos aí, nesse século XIX, século XVIII, XIX, XX, muitos seres especiais, né? A gente fala aí, a gente conhece os seres, né, que os cientistas, né, os poetas, os escritores aí, que mudaram, né, o mundo, né, com suas ideias, mas por trás desse movimento tem um movimento espiritualista, né, que também muitas vezes a inspiração desses movimentos, né, de políticos sociais e artísticos aí que a gente vê, né? Só para vocês saberem que existe, né? E até, né, a presença do Avatar, o Avatar da era de Aquário, Maitreya, né, a presença dele faz com que esses seres, né, reencarnem e que façam essa movimentação, né, da consciência, né, que a gente acabe tendo essas oportunidades de trabalhar, né, a espiritualidade num nível mais amplo, né. Eles são como se fossem os pioneiros, né, os bandeirantes aí. Isso aqui, o campo deles é o campo da ideia, né. Então, só para vocês entenderem, né. E vamos lá então. A gente está aqui dia 29 de outubro, dia de hoje, domingo, eu estou gravando esse vídeo. A gente tem a Lua aqui no grau 12 em conjunção exata aqui com Júpiter, né? Ou seja, Lua e Júpiter. Lua rege Touro, Júpiter, né, aumenta, torna fértil tudo aquilo que ele toca, né? Então aqui grande potencial de fartura, né, e de fartura material, né, e crescimento material. Do outro lado a gente tem Mercúrio e Marte em conjunção, né, em Escorpião, ou seja, seria muito bom que a gente soubesse produzir, né, e soubesse reciclar, soubesse compartilhar, dividir, otimizar, né? Eu preciso produzir uma mesa. Mas qual a melhor maneira de produzir uma mesa gastando pouca madeira? Madeira, não tem madeira sobrando, né? Madeira é escasso. Então, qual a melhor forma de produzir essa mesa gastando pouco material? Talvez se eu reciclar madeira, talvez eu consiga fazer, né, sem gastar muito material. Então é esse tipo de pensamento que a gente deveria estar desenvolvendo nesse momento, né?
E é muito difícil que as pessoas enxerguem as coisas dessa forma, né? É muito difícil. Eu tenho percebido que tudo está muito polarizado, tudo é muito, né? As pessoas são partidárias nas suas opiniões, então fica difícil ter esse tipo de pensamento, né? De buscar a integração das coisas, né? Talvez a gente vá criar uma narrativa de que como a gente vê, né, já comentei várias vezes aqui, que agora a gente só vai crescer, né? A gente só vai crescer economicamente, que não existe mais possibilidades de problemas financeiros, né? E do outro lado tem gente muito pessimista dizendo que o mundo vai quebrar, né? Então tá aí, né? Astrologicamente vocês estão vendo exatamente essa oposição aí. O que é interessante observar, né, é que também uma outra coisa que eu pensei essa semana é que a gente não tem nesse momento planetas em signos de fogo, né, e de ar, né? Então a gente tem planetas nos signos de água e nos signos de terra, né? Então isso torna a nossa visão, né, mais materialista de qualquer forma, porque terra, né, é o próprio elemento da matéria e água é as emoções. Então isso alimenta muito o apego, né, o nosso apego, porque as nossas emoções nos conectam com a matéria e a gente pode ter problemas muito grandes de apego, né, de apego material. Então essas oposições também mexem muito com as questões materiais e pelo lado escorpiano ali, muito exatamente com o apego, né? Escorpião e touro, eles são apegados, né? A questão é que touro pensa no viés das coisas, do material, em relação ao ter, né, o possuir. Escorpião tem a questão das emoções. Então os dois, né, a convergência vai, né, em direção do apego, né, e muitas vezes o apego às coisas, às pessoas, às situações, né, ao modo de acontecer, ao modo de agir. Eu disse semana passada, né, que a gente poderia ter muito problema com, assim, a provocação das nossas teimosias, né? A gente tem uma teimosia, a gente tem um jeito de fazer as coisas e chega ali alguém para provocar, para te fazer mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, e aí pode ficar um pouco diferente. Isso aqui, eu vou chegar no dia 5 aqui, vou mostrar para vocês a lua minguante em Leão. Isso, né, vai ficar bastante evidente quando a gente falar da lua minguante em Leão, que é uma lua que ao mesmo tempo nos pede pra gente minguar, né, aquilo que não, ou seja, diminuir aquilo que não é a gente, né, não é o nosso ser real, né, não é a gente de verdade, né, porque Leão representa uma das ideias de Leão é que você seja autêntico, né, seja de verdade, seja você mesmo, sem máscaras. Então minguar isso que você não é, né, para aquilo que você realmente é, né, e descobrir com isso a força, né, a força verdadeira, a força interna, né, a força de vontade, né, de ser quem você sem precisar, assim, do retorno do externo, do retorno dos outros, né? Você é porque e não precisa ninguém chegar para você e dizer o quanto você vale, porque você sabe o quanto você vale, né? Essa é a essência do signo, é um lado muito importante do signo de Leão, né? Signo de Leão que foi aí trabalhado tanto, né, com a Vênus retrógrada, né? Parece que ali preparando a gente para essa necessidade.
Aí a gente tem o dia 30, né, de outubro, que é segunda-feira, a Lua que faz a conjunção com Urano, que pode trazer algumas surpresas. Eu acho que por surpresas boas, até porque o Urano está em trígono com Vênus, né, eu falei semana passada. Essas semanas que vêm agora, elas podem trazer boas surpresas no campo material. Então a Lua faz conjunção com Urano e reforça esse trígono aqui com a Vênus, né? Então ideias para ganhar dinheiro, para produzir recurso, para trabalhar melhor, né? Produzir mais, talvez aumentar o valor do que você, possibilidades de aumentar os ganhos que você tem com o seu trabalho. Então, como eu disse, no momento só existem planetas em signos de terra ou em signos de água, né? Então, são, ao mesmo tempo que gera uma pressão, né, nessa área material da nossa vida, também aparecem muitas oportunidades, né? Fiquem atentos aí para oportunidades que podem acontecer. E aí a Vênus no dia 31, que é terça-feira, ela entra em Gêmeos. Entre o dia 31, dia 30 e dia 31, ela entra em Gêmeos, né? Em Gêmeos, ela vai fazer mais pra frente aqui algumas quadraturas com a Vênus e o Netuno em Peixes. A Vênus em Virgem e Netuno em Peixes. Que é esse dia aqui, dia 1º. Então, ao mesmo tempo que são signos mutáveis, então ao mesmo tempo que gera alguma dispersão, né, também são 3 energias femininas aqui, né? Vocês podem observar a Vênus, né, a Lua e Netuno. Então a Vênus é a oitava superior da Lua, né, e Netuno é a oitava superior de Vênus, né? Então podemos dizer assim, o feminino, né, na matéria, o feminino na alma e o feminino no espiritual, a gente poderia dizer também, né? Então é por isso que o ciclo lunar, né, tem influência direta, né, com as mulheres. Quando as mulheres, engravidam, elas ficam grávidas, né, aí elas têm um ciclo de 9 meses, que é o mesmo tempo do ciclo de Vênus, né? E pensando espiritualmente, né, o feminino espiritualmente seria o sagrado, né, feminino. Aí vem Netuno com a capacidade de sublimar, né, de tornar mais sublime tudo que toca, né? Então aqui são quadraturas, então a gente pode, e aqui também são 2 lados, assim podemos dizer, 2 lados do amor, né? Então a gente tem o amor impessoal de Netuno. Eu amo a humanidade, eu quero o bem de todos, eu quero que a paz mundial, né? Então Netuno em Peixes aqui. E a Vênus em Virgem aqui, né? Preocupada em cuidar, em melhorar as condições, em trabalhar para algo prático, sólido, para alguém, né? Para uma pessoa, né? Meu trabalho de dedicação em prol de uma pessoa, né? De um grupo, né? Não é mais impessoal, não é para todos, não é para, agora não é focado, é para uma pessoa, prático, real, né? Então tem esses 2 lados do amor aqui, e a Vênus, e a Lua no meio aqui fazendo quadratura para esses 2, né? Uma Lua em Gêmeos, que é uma Lua bastante comunicativa. Até acho que pode ser um dia bastante interessante, aí pode surgir alguns caminhos aí de comunicação, né? Inclusive lá para a guerra, porque, como eu disse para vocês, nesse momento a gente não tem nenhum planeta em signo de fogo, né, e de ar, né? Então essa Lua passando aí por Gêmeos é bom, pode abrir caminhos de diálogo aí. E pode envolver exatamente aí, né, o trabalho prático, né? Imagina um médico lá na faixa de Gaza, uma médica, um enfermeiro, uma enfermeira lá na faixa de Gaza, lá lutando para cuidar das pessoas,
né? E do lado de fora ali as pessoas ali não fazendo protestos e querendo a paz mundial então pode ser aberto aí um canal de comunicação entre esses dois lados aí. Enquanto isso, né, fogo no parquinho aqui, né, entre Escorpião e Touro aqui, as oposições elas vão se afinando, se construindo aqui, mas esses dois lados do signo de Escorpião e do signo de Touro, vocês são bastante ativos, né? Muita energia em Touro, muita energia em Escorpião. Então, mais uma vez, né, me repetindo aqui, muita chance de a gente fazer essa integração, né, entre a fartura que eu, né, o recurso que eu gero, o bem que eu construo, versus aquilo que eu transformo, aquilo que eu otimizo, que eu, né, torno menor, mas torno mais eficiente, né? Então são dois lados aí bastante interessantes para a gente pensar, e principalmente pensar como essas forças agem dentro da gente, né? Passar para o próximo dia. Deixa eu só ficar no dia primeiro ainda. Nesse dia primeiro, Mercúrio está no grau 16, Júpiter está no 10, Urano está no 25, né? Então vocês veem que Mercúrio já passou ali, né, pela oposição com Júpiter. Marte está no 13, então, né, Marte já está já é uma oposição, né, já dissociativa, ela já está se desfazendo, mas a tensão ainda existe, né, com Júpiter, e ela vai se aproximando, né, ambos, né, Mercúrio e Marte vão se aproximando da oposição direta para Urano aqui, né, que tem um lado negativo da guerra, né, que pode acrescentar agressividade, né, ao conflito, mas tem esse outro lado que eu falei para vocês, que é o da construção de ideias, do excesso de energia, do você querer ter ideias, colocar em prática ideias transformadoras, né? Tem esse lado bom, né? Mais uma vez, lembre da frase lá de Jiddu Krishnamurti, né? Mata o mal em ti, que o mal do mundo não vai te atingir, né? E aí no dia 2, né, a Lua em Câncer, entrando em Câncer, ela faz um aspecto muito bom aqui para Saturno em Peixes. Saturno está nos seus últimos dias aí de retrogradação em Peixes, né? Esse SR que significa que ele está estacionário para retrógrado, ou seja, ele estava retrógrado, ele já está parando para, né, voltar a ficar direto, mas isso demora uns dias, não é de um dia para o outro, porque Saturno se movimenta mais lentamente. Então essa Lua em Câncer, né, entrando aqui, fazendo esse trígono aqui, vai enfatizar, assim, a capacidade de acolhimento, né, e de cuidar do outro, né, que o signo de Câncer tem, né, e a visão humanitária, né, de empatia de Saturno em Peixes. E, né, o Sol em Escorpião aqui é o potencial de curar as feridas, de transformar, de se regenerar, né, de melhorar, né, essas condições. Se você está numa situação, né, que você precisa sofrer algum processo de cura, um processo de transformação, muito importante aí, principalmente com esses três aqui, né, passando por Escorpião. Então isso melhora as condições, na minha visão, melhora as condições da guerra, né, pelo menos para os inocentes ali, para as pessoas que estão incluídas nesse processo, né, que não tem saída, né. E aí a gente pode ter uma reflexão aqui, né? Por isso que eu citei aquele exemplo que eu falei para vocês, né? As pessoas que estão ali, né, aqueles povos, né, por mais
assim, inocente que é, por exemplo, uma criança, né, está ali, a gente não pode tirar o efeito, né, do karma, né, de ela ter nascido ali. Então ela muito provavelmente, isso aí vai depender se você acredita em reencarnação, se você acredita em karma, mas muito provavelmente isso é uma coisa arraigada nela que ela já desenvolveu, né, no passado. E ela não tem culpa, ela é inocente, ela não tem culpa do que está acontecendo, mas pensando de uma forma mais ampla, aquela frase de Jiddu Krishnamurti, né? Infelizmente ela nasceu ali no local onde tem aquele conflito, onde tem esse ódio arraigado entre esses dois povos, né? E é difícil, né, dizer se é difícil, a gente como tendo uma certa nível de empatia, é difícil a gente não se colocar no lugar deles, né, e não entender como né, mas de certa forma isso faz parte ali da lei do karma, né. Infelizmente eles nasceram ali porque eles têm uma conexão muito grande com aquelas ideias, com aquela religião, com aquele povo, né. E de forma alguma eu estou fazendo aqui um juízo de valor, né, diminuindo, porque não é a minha ideia fazer isso, mas existe uma conexão, né, que leva eles para aquele lugar, e aquele lugar de certa forma tem esse peso, né, desse ódio arraigado entre esses povos, né. Então eu falei para vocês, né, a partir de 2 de novembro aí, espero que tenha boas notícias aí na situação em relação até os reféns também. Eu não estou falando, mas olha, tem reféns, né, tem mais de 200 pessoas presas, né, sendo reféns do Hamas. Então não são só os palestinos que estão sofrendo, né, as pessoas, tem os israelenses que perderam família, que perderam bens, né? Então toda essa situação está envolto num ódio, né? E acho que a mensagem principal que eu quero mostrar aqui é o seguinte: esse tipo, né, de mal, ele acaba te aproximando, né, do mal do mundo, né? É isso que, ou seja, se você tem esse mal enraizado em você, isso vai acabar te aproximando do mal do mundo, né? Essa é a mensagem que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Talvez eu não tenha o poder de fazer nada pelas pessoas que estão lá naquele conflito, né? Mas se você vê esse vídeo, se você pensa sobre isso que eu falei, né? Se você entende com o seu próprio, assim como dizia Buda, né? Não acredite em nada, né? Não acredite em guru, em sábio, em avatar. Acredite quando você entender com a sua própria consciência, né, aquilo que está por trás das ideias, né. Quando você encontrar a verdade, aí você acredita, né? E essa verdade cada um tem que encontrar dentro de si. E aí a gente passa para o dia 3, né, mais uma vez aqui, né, a Lua passando em Câncer. Agora essa Lua faz bons aspectos para Júpiter, para Urano, para Mercúrio, Marte e Sol que estão, né, então, mais uma vez, acredito que sejam bons dias aí relacionados a cuidar das pessoas, né, de talvez se surjam aí boas notícias em relação a essas pessoas que estão sofrendo por causa do conflito, né. Espero que sim. E vocês podem ver aqui, né, a Vênus passando aqui no finalzinho aqui de Virgem, se dirigindo aqui para o signo de Libra, que é regido pela Vênus, que eu acho que pode ser também um grande indicativo de que possa surgir paz, né, quando a Vênus entrar em Libra ali, possa ser achado alguns caminhos para a paz. Mas a Vênus passando aqui no finalzinho de Virgem, ela faz esse grande aspecto aqui, né, de balsa aqui, né, de balde, que é um grande trígono somado com, né, uma oposição aqui, né,
ponto focal aqui, né? Então a Vênus, todos os esforços, né, todos os trabalhos estão para que eu possa trabalhar efetivamente aqui, né, por alguém, né? Se eu posso aproveitar isso no meu trabalho, na minha rotina de dieta, né? Porque tudo isso está ligado com Vênus em Virgem, né? Eu estou aprimorando, estou melhorando, né, meu meio de produção, minha forma de trabalho, meu nível de dieta, meu nível de treino, minha assim, a organização do meu trabalho, meu posto de trabalho, a organização da minha casa. Se eu estou cuidando de alguém, eu estou melhorando as condições para aquela pessoa, né, viver, se movimentar. Então tudo isso está relacionado com essa Vênus em Virgem. E com esse balanço da Vênus em Virgem, ou seja, o trabalho que eu faço para o outro, né, e o trabalho pessoal, né, da empatia, da compreensão, né? Então, Plutão aqui em Capricórnio está reforçando isso, Urano aqui em Touro está reforçando isso. E aí a gente chega no dia 4, que vai fazer a transição ali, a Lua vai passar de Câncer para Leão, né? Como esse Plutão aqui está há muito tempo nesses últimos graus aqui de Capricórnio, toda vez que a Lua passa aqui no finalzinho de Câncer e ela faz essa oposição para Capricórnio, né? A gente pode ter aqui, alguém pode levantar o tapete, né? O nosso tapete, e parecer aquela poeira que a gente não gosta, né? Que a gente empurra para debaixo do tapete, né? Então, mais relacionado a traumas, más emoções, mágoas, né? Tudo isso aí pode ressurgir, mas são momentâneos, né? Porque a Lua tem movimento rápido, mas cuidado sempre é bom, né? Aqui ela faz esse grande retângulo, né, que envolve esses 4 planetas aqui, Plutão, Netuno, Lua e Vênus. Lembrando que a Vênus, quando estava em Virgem, a Lua, quando estava em Virgem, fez uma conexão entre Vênus e Netuno aqui, né, que era uma conexão mais caminhos para comunicação. Aqui está mais conectado com um bom estado emocional, né, para realizar um trabalho. Sabe quando você precisa fazer uma coisa difícil, né? Você sabe que precisa gastar energia para fazer algo mais difícil, mais trabalhoso, mas você precisa estar em um estado emocional positivo para fazer isso. Então, acredito que isso é um momento que a gente possa aproveitar, né? Se a gente não ficar perdendo tempo com aquela poeira debaixo do tapete, né, que a gente deixou, que a gente não queria lidar e que acabou de repente aparecendo. E aí, né, esse é o dia 4, que é o sábado, e aí dia 5, né, domingo, é formada aqui a Lua minguante, que vocês podem ver, né? A Lua está no grau 12 de Leão, Sol no grau 12 de Escorpião, e a gente tem Júpiter aqui, né, no grau 10. Então é uma Lua minguante que envolve Júpiter em Touro, né? Então são questões bastante ou seja, pequenas questões podem se tornar grandes, né? Júpiter pode aumentar pequenas coisas, né? E a gente acabar vendo pequenas coisas como muito grandes, né? Pequenos problemas como grandes, né? Então, aí os problemas estão relacionados, né, exatamente ao ser, né, e o ter, né? O ser por causa de Leão, né? Então é aquela questão da autenticidade que eu falei para vocês. A Lua ali em Leão é uma Lua que precisa, né, encontrar sua autenticidade, precisa encontrar
né, o seu valor naquilo que é e não aquilo que tem, né, isso vai colidir exatamente com, né, esse Sol em Escorpião, né, e esse Júpiter em Touro. Por quê? Porque esse eixo, né, esse eixo Touro-Escorpião é o eixo do ter, né? Então, muitas vezes as pessoas podem confundir aquilo que eu tenho, né, com aquilo que eu sou, né? Então essas questões aqui vão estar bastante em foco aqui. É uma lua minguante, então ela não é uma lua que estimule grandes grandes acontecimentos, né? Muitas vezes eu vou viver essa lua minguante no meu íntimo, né? Eu vou ser, às vezes, obrigado a entender que aquilo que eu sou não é aquilo que eu tenho, né? Então, por exemplo, né, a gente sempre pensa, eu falo muitas vezes aqui, por exemplo, em ostentação, né? As pessoas vendem uma imagem, né, mas com aquilo que elas têm, né, para uma imagem para dizer, né, que elas são melhores porque elas têm mais ou porque elas têm o melhor. Mas também tem o contrário, que eu acho que isso eu nunca comentei, né, que é quando as pessoas acabam se diminuindo, né, porque elas acham que elas não têm o suficiente, ou porque elas acham que elas não são o suficiente, né? Então acho que é um outro lado, né? Que também é preciso ser visto, né? Bom, a Vênus ficou um tempão retrógrada em Leão, para que acho que tirasse, né? Eu acho que não vai tirar de todo mundo, que os problemas arraigados emocionais não vão ser resolvidos no período da Vênus passando por Leão, mas ela fez ali um grande review, né, dessas questões, né, em Leão, ou seja, cada um teve aí o seu tempo suficiente para entender a sua autoestima, né, o seu valor pessoal. E eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de, né, se colocar no mundo, né, e falar, não, o que eu valho, né, o meu valor pessoal, ele está desconectado, ele é independente do que eu tenho, o que eu posso, né, gerar de recurso material e tudo mais, né? Assim, tanto aquele que se sobrevaloriza pelo aquilo que tem, como aquele que se inferioriza pelo aquilo que ele acha que tem que ter, né? Então acho que são questões que podem aparecer, são questões que devem ficar mais, sim, mais no nível de reflexão, né, de cada um, né? As pessoas devem acabar gastando mais tempo, né, refletindo sobre esses assuntos. Não deve ter vários acontecimentos, mesmo essa quadratura tendo um potencial explosivo. A gente já tem bastante explosividade, né, violência e agressividade no mundo hoje em dia. Então eu não vou descartar que existam explosões aí, né, de violência de alguma forma, pode ter, mas eu acho que a gente aproveita mais essa quadratura T quando a gente entende, né, que a gente não precisa ter muito para ter valor, e que e se a gente tem muito, isso não acrescenta valor, né, pra gente, né? Porque o valor é das coisas e não nosso, né? Então eu acho que é o que mais quando eu olho para essa quadratura T, mas eu vejo isso. Vocês podem ver aqui, foi bom até ter mudado, né? No domingo a quadratura T acontece em Marte, Sol, Lua e Júpiter.
E na segunda, Mercúrio, Lua e Urano, né? Então vocês veem que é uma questão bastante importante para ser resolvida, senão a gente não teria aspectos tão fortes aí no céu para tratar disso, né? E aí aquele aspecto de balde que eu falei para vocês, ele tá aqui, né, caminhando aqui, seguindo a Vênus em Virgem, que nesse dia está no grau 27, quase 28, né, um dos próximos dias, na semana aí do dia 6, a Vênus entra em Libra, que é uma grande oportunidade para a gente, é um signo de ar, é um signo da concórdia, da conexão, da ponderação, da diplomacia, do concílio entre partes, né, da justiça. Então, espero que a Vênus entrando em Libra aí traga pelo menos comunicação, né, entre as partes aí, né, e uma busca por um nível maior de justiça. Aqui eu estou usando a tela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa semana, né? Que aproveitem esse excesso de energia para construir coisas construtivas, né? Para focar naquilo que realmente te conduz pro positivo, pro evolucional, né? E que vocês, né, reflitam sobre aquela frase de do Krishnamurti. Ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, né? Ela pode ser desde a nossa vida pessoal até essa relação, né, entre as nações. E realmente espero dias melhores, né? Que vocês possam realmente se encher dessa energia, né, dessa oposição de Marte e Júpiter, né, que também tem esse potencial, né, de tirar a gente da inércia de fazer a gente se movimentar, de querer que a gente tome a iniciativa e que faça algo, né, relacionado que nos mova para frente. Mercúrio vem ali também fazendo com que a gente pense mais, que a gente produza mentalmente, né, que a gente possa ter ali principalmente quando esse Mercúrio fazer oposição para Urano, ou seja, Mercúrio é mente, né, racional, e Urano a mente cósmica, né, que a gente possa, né, ter esse raio né, essa chispa de ideias, né, que a gente possa aproveitar essas intuições. E é isso, né? Acho que acabei deixando o vídeo muito grande, mas espero que, se você viu o vídeo até aqui, que você tenha aproveitado, tenha te motivado, né, a acreditar no futuro e acreditar naquilo que é edificador, naquilo que nos conduz para o futuro, aquilo que nos conduz para a era de Aquário, né? Portanto, nos conduz também para a concórdia universal, né, e não para a discórdia. Então, um abraço, uma boa semana, tchau.